Olá pessoal, tudo bom? Professor César aqui novamente. No nosso último vídeo a gente parou aqui fazendo um paralelo sobre os diagramas de bloco. É muito importante que você entenda o diagrama de bloco, entenda todo algoritmo, ele tem início, ele tem análise de variáveis, ele tem um cálculo a ser feito, ele tem a saída do resultado desse cálculo e o fim do algoritmo. Todos esses passos são importantes para você poder entender a base do algoritmo. E isso já vai servir para os outros programas que a gente vai ver na frente. Vamos ter o curso de PHP, vamos ter o curso de JavaScript com os algoritmos. Então é interessante que você entenda o que é algoritmo, entenda como é que os algoritmos se organizam, entenda como as variáveis são organizadas nos algoritmos, como é que a gente lê isso de maneira correta. Então tudo isso é importante para você dar seguimento em qualquer área de tecnologia, não só na área de informática, mas em qualquer área. Para poder entender a questão de como é que os programas trabalham, como é que os programas se comportam, você precisa entender essa parte fundamental da tecnologia da informação. Tudo bem? Então aqui no paralelo que a gente fez, eu disse o seguinte, colocando esses dois diagramas de bloco um do lado do outro, tem aqui do lado direito o problema, as variáveis desse problema. Qual é o problema? Cria um programa, um algoritmo para calcular dois valores. Se você vai calcular dois valores, vai gerar um resultado. Então são três variáveis que você vai trabalhar. Vem o cálculo, que aqui é uma soma, né? Vem o resultado desse cálculo e fim de algoritmo. Então a gente vai trazer esse algoritmo, esse diagrama de bloco para dentro do Visual G, para a gente entender como é que a gente pode escrever os comandos do Visual G, os resultados que vão ser gerados a partir desse programa, que é um programa que foi criado para poder a gente começar a entender melhor os algoritmos propriamente dito. Tudo bem? Vamos lá para o Visual G agora? Ok, entramos no Visual G. O ícone do Visual G quando você faz a instalação é esse aqui. Tem que lembrar o seguinte, pessoal, vou deixar na descrição aqui embaixo o link para poder baixar o Visual G, tá bom? Esse link é bem tranquilo e com segurança você pode baixar ele, tá bom? Tenham cuidado em baixar qualquer link, qualquer programa por aí, mesmo o programa sendo aquele programa simples, mas às vezes você consegue baixar ele, mas em segundo plano baixa 2, 3 programas e são instalados na sua máquina, e você depois que você vai perceber isso. E isso deixa a máquina bastante lenta. Aqui a gente sempre vai colocar links direcionados e links seguros. Tudo bem? Olha só, gente, entrei no Visual G. O Visual G é bem simples, bem tranquilo de a gente trabalhar. Eu vou deixar a janela totalmente grande, maximizada. Ok, vou diminuir aqui, que eu vou precisar de um espaço maior aqui em cima. Arrasto para baixo, legal? Então o Visual G é um programa simples. Qual é o objetivo do Visual G? A gente treinar os nossos algoritmos, as estruturas que a gente aprendeu dentro dele. A gente vai conhecer as sínteses, a gente vai conhecer as regras dos algoritmos para poder já trabalhar futuramente no programa mais avançado, para poder trabalhar o PHP, quem vai fazer o curso de PHP, para poder trabalhar o JavaScript, para quem vai fazer o curso de JavaScript e Python e outros para frente. Tudo bem? Vamos lá, gente. Olha só, primeiro item que vocês têm que lembrar: o Visual G foi um programa criado por dois desenvolvedores brasileiros com a intenção de fazer com que as escolas, as faculdades usem ele para poder dar um Portugal, ou seja, uma programação feita com a língua portuguesa, tá? A gente chama de Portugal, mas essa programação feita com a língua portuguesa, com a língua brasileira, é interessante porque vai te dar um entendimento melhor dos seus algoritmos, do que você está fazendo, entendeu? Por exemplo, vamos aqui com calma, né, para a gente poder entender. Tem algumas regras aqui que são interessantes falar. Por exemplo, algoritmo, var, início, fim de algoritmo. Todas essas linhas, elas são importantes que elas fiquem aí praticamente intactas. Eu não posso apagar essas palavras, que são palavras de origem do Visual G. Elas são importantes para o Visual G entender cada seção do programa, tudo bem? Olha só, eu gosto, aí vai de uma coisa muito pessoal, eu gosto de trabalhar com as linhas aparecendo aqui. Então, por exemplo, eu vou aqui em exibir número de linhas.
Eu gosto de trabalhar com esse número de linhas porque quando eu tenho algum erro, algum problema no algoritmo, ele sempre vai destacar o seguinte: olha, problema na linha 22, problema na linha 8. Então aí fica mais fácil de eu localizar esse problema, tá bom? Vamos com calma. Vamos aqui, ó, onde tem sem nome entre aspas duplas, aqui eu posso fazer uma alteração. Aqui eu posso botar o nome do meu algoritmo. Vou colocar aqui, ó, calcular 2 valores. Beleza, posso colocar dessa maneira, tudo junto, sem espaço, sem acento, ok? Calcular, que está errado. Calcular 2 valores, perfeitos. Bom, autor, função, data e seção, não mexo com isso. var, o que é essa seção do var? Essa seção do var, pessoal, é a seção onde você vai declarar a variável. Vou botar o diagrama de bloco aqui do lado só para a gente ir fazendo um paralelo, tudo bem? Olha só, no nosso diagrama de bloco, o que nós temos aqui, depois do início? A declaração das variáveis. Bom, vou calcular 2 valores, eu vou trabalhar com quantos valores? 2. E esses 2 valores vão me gerar um resultado, então vou trabalhar com quantas variáveis? 3. E eu preciso declarar para o Visual G isso. Vamos fazer isso? Valor 1, que é a primeira variável que eu vou trabalhar, 2 pontos. Quando eu trabalho com variáveis dentro do algoritmo, eu tenho que dizer para o algoritmo que tipo de variável eu vou trabalhar. Por exemplo, aqui eu tenho 2 valores inteiros. A gente já conversou sobre tipos de variáveis: inteiro, real, booleano, caractere. Se você não lembra, dá uma passada nos vídeos anteriores que com certeza você vai ter essas informações lá, tá bom? E é muito importante que você entenda isso. Aqui a gente não vai explicar tanto porque a gente já explicou lá atrás. Se você não viu, dá uma olhada lá atrás nos vídeos anteriores sobre tipos de variáveis que você vai entender melhor. Aqui os nossos valores são do tipo inteiro. Eu tenho que especificar para o algoritmo que o meu valor é do tipo inteiro. Aí eu boto a palavra inteiro. Ele fica assim mesmo, tá, pessoal? Sublinhado de outra cor. Dou Enter. Qual é a outra variável? Valor 2, 2 pontos, também do tipo inteiro. Qual é a outra variável? Resultado, 2 pontos, também do tipo inteiro. Eu tenho que especificar tudo bem? Vamos lá. Agora eu vou para a minha seção início, tá? Essa seção início é onde eu coloco o corpo do meu algoritmo, no caso aí o cálculo, correto? Só que tem uma coisa, pessoal. Quando a gente está criando um algoritmo, a gente é o programador. A gente está criando um programa para outras pessoas usarem, tudo bem? Então aqui eu tenho que dar um pouquinho de interpretação no meu programa. Como assim? Vamos lá. Você está sendo programador, você está construindo um programa para poder outras pessoas usarem. Então aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que uma pessoa coloque 2 valores para somar, tudo bem? Mas para isso eu preciso impulsionar essa pessoa a digitar o valor 1 e digitar o valor 2 para criar o resultado, correto? Então eu vou começar a criar campos para poder a pessoa fazer isso. Por exemplo, eu tenho um comando dentro do Visual G, que é um comando que se chama assim, ó, é um comando que se chama escreva. Esse comando escreva dentro do parênteses e dentro de aspas duplas, eu posso colocar aqui uma frase, a seguinte frase, pessoal, olha só: digite o valor 1, 2 pontos e 2 espaços. Dessa forma, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar dizendo para o usuário, digita o valor 1, eu preciso de um valor 1 para poder calcular com o valor 2, correto? Quando ele fizer isso, quando ele entrar no programa, vai aparecer, digite o valor 1, tudo bem? Quando ele vê essa frase, digite o valor 1, vai aparecer o espaço para ele digitar o valor. Só que para aparecer esse espaço, eu preciso digitar outro comando dentro do Visual G, que é o comando leia. Então eu boto aqui, ó, leia entre parênteses. Agora eu não preciso de aspas duplas, por quê? Porque eu vou agora colocar uma variável. Qual é a variável do valor 1? Valor 1. É o valor que está aqui em cima, ó. Se aqui tivesse aqui, ó, no lugar do número 1 tivesse a palavra 1, aqui embaixo também eu teria aqui no lugar do número 1 colocar a palavra 1. Então a variável é importante você declarar de uma forma que você lembre depois dela. Aqui no caso, para ficar uma interpretação bem correta, eu vou colocar o 1 como número mesmo, que não tem problema, tá bom? Perfeito.
Então, até agora, como é que o nosso algoritmo está? Vai aparecer a frase, digite o valor 1 e vai deixar eu digitar o valor 1. Vamos ver como é que aparece até o momento? Clico aqui em algoritmos e clico na opção executar, ou posso apertar a tecla F9 no seu teclado. Olha só, gente, digite o valor 1. Aqui eu posso digitar qualquer valor, 35, 45, 90, 10, 1 milhão, o que for. Dou Enter, acabou meu algoritmo. Ou seja, meu algoritmo já fez até agora o que eu pedi para ele fazer. Digitar o valor 1 e ele está dando espaço para poder eu digitar esse valor 1, correto? Perfeito, fecho aqui. Vamos continuar porque ainda não acabou. Vem agora o valor 2. Escreva entre parênteses e aspas dupla a frase digite o valor 2, 2 pontos, 2 espaços. Professor, mas por que o escreva tem que ser entre espaço, entre aspas duplas? Normalmente eu coloco entre aspas duplas, entre aspas, a frase que eu quero que o meu usuário leia, que o meu usuário olhe assim, beleza, eu tenho que digitar aqui o valor 1. Então, o que eu quero me comunicar, como o programa vai se comunicar com o usuário, normalmente ele coloca entre aspas duplas, tudo bem? É dessa maneira. Perfeito. Bom, coloquei escreva valor 2 e leia. Olha o comando, tem que ser minúsculo. Leia, entre aspas, valor 2. Posso colocar com espaço depois do leia ou sem espaço, não tem problema. Perfeito. Já declarei minhas variáveis aqui, ó. Já coloquei elas. Agora vem o que? O resultado. Dentro do diagrama de bloco, qual que é o campo do resultado? R de resultado. Só que aqui eu vou digitar a palavra resultado mesmo, tá? Resultado. Recebe, olha como é que é o igual, como é o sinal de recebe dentro do algoritmos, tudo bem? Abro parênteses e coloco valor 1, variável 1, mais valor 2, variável 2. Fecho parênteses, meu cálculo está pronto e agora eu quero que apareça o resultado. Qual é o comando dentro do Visual G que serve para eu fazer com que apareça alguma coisa, que mostre alguma coisa para o usuário? Escreva entre parênteses. Aqui tem um detalhe muito interessante que você tem que entender. Aqui eu quero que o Visual G mostre o conteúdo da variável que está dentro da variável resultado, que é a soma dos dois valores, correto? Quando eu quero que ele mostre o conteúdo da variável, eu não posso colocar entre aspas, tá? Então aqui eu posso só colocar dentro do parênteses. Por exemplo, agora eu escrevo a palavra resultado, que é a variável que eu quero que ele me mostre, correto? Vamos lá. Vamos executar o nosso algoritmo. Algoritmo, executar. Perfeito, tá aqui. Agora eu vou botar 655, que é o primeiro valor, mais 987, que é o segundo valor, e o resultado vai dar 1642. Meu algoritmo está pronto. É muito importante que você entenda cada passo. É importante que você entenda a parte da declaração da variável, os comandos leia, escreva. É importante que você entenda por que motivo eu tenho que colocar eles. Então, todos os passos aqui são importantes que você entenda tudo. Se você no momento não entendeu tudo, volta o vídeo, vê devagar, vai fazendo, faz a instalação primeiro do teu Visual G, entende diagrama de bloco, começa a digitar o algoritmo igualzinho eu estou fazendo, tenta entender linha por linha e tenta fazer algo diferente, faz a subtração, troca só o sinal. Tem outros exercícios que a gente vai fazer também. Já fica a dica aí que a gente vem com muitos exercícios agora para a gente poder praticar, porque a gente só vai conseguir entender tudo isso aqui praticando. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau, pessoal.